Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e uma paulada de dividendos que o Itaú poderia destravar para os investidores. E isso já olhando para 2026. As ações do Itaú seguem caindo fortemente na bolsa, tá? Mas isso aqui é um movimento de mercado mesmo. O banco segue muito bem operacionalmente falando, mas as ações seguem caindo mais de 10% nesses últimos dias. Por conta de um recuo massivo, saída de capital estrangeiro da bolsa, fez o Itaú desabar fortemente, ficando ainda mais barato. Um banco que já estava barato, nos seus R$ 46, R$ 45, veio a ficar ainda mais descontado, cotado nos seus 41 a R$ 43. Então, eu vou citar aqui um ponto que pode fazer com que o Itaú destrave uma paulada de provento, superando mais de R$ 5 por ação, o que dá um yield bem expressivo na cotação atual, e um fator que pode fazer o banco dobrar de preço. Isso já olhando para o médio prazo, o mercado apelida o Itaú como um banco premium bem precificado. Eu já discordo, eu acho que o banco está barato e eu vou trazer aqui uma visão diferenciada para vocês. Mas antes de falarmos sobre Itaú e todas essas expectativas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E hoje o Itaú é a maior posição da minha carteira de ações, tá? Representa aí 34,61% da carteira, já ficando empatado com o Banco do Brasil, né? Que representa seus 36%. Então perceba que a diferença acaba sendo muito baixa, de 2 a 4 mil a mais, que não acaba mudando nada, né? Basta uma valorização de 1% em ambos, que seja o Banco do Brasil ou o Itaú, os dois já estão praticamente idênticos na carteira do canal. E aí, eles constituem a maior posição. E eu venho investindo no Itaú já faz um certo tempo, né? Para quem lembra aqui no canal, desde 2025 eu venho aumentando substancialmente as minhas ações do Itaú com os reinvestimentos de dividendos que vem surgindo da carteira do canal. E a minha meta, inclusive no curto prazo, é bater 2.000 ações do Itaú. Então isso aí já poderia representar sim uma quantidade bem expressiva, e para um banco que vai pagar bons dividendos já no curto prazo, já pode fazer a carteira se retroalimentando sozinha. E até mesmo gerando um efeito compensatório, né? Dado a fraqueza de resultados do Banco do Brasil, que segue pagando um provento baixo no curto prazo, o Itaú pode compensar pagando bons proventos. Por isso que é bom você ter empresas previsíveis na carteira, né? Você já consegue aumentar o seu dividend yield de curto prazo. Colocando aqui o Itaú, pessoal, de fato segue muito bom, dispensa comentários, né? O resultado segue crescendo, o banco reportou um lucro na casa de 12,4 bilhões no último trimestre, ou seja, um aumento de 1%, né? Em comparação com o primeiro tri, e a expectativa do mercado é num lucro neste ano na casa de 51 a 52 bilhões. O Itaú cresce na média uma taxa, o maior banco privado aqui do país, com ROI altíssimo, né? Mas isso aqui, pessoal, não é mérito somente da gestão. A gestão do Itaú é impecável, isso é verdade. O banco tem conseguido controlar muito bem a inadimplência nesse cenário de crédito mais apertado. Mas o que também acaba ajudando o Itaú é porque ele tem uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, né? Que é aquele público mais rico que não sofre com crises de crédito como os outros bancos acabam sofrendo, que emprestam para classes mais fragilizadas. A classe D, o Itaú empresta para a classe A, né? A classe mais alta. Então ele não vai sofrer com volatilidade no lucro líquido porque ele não precisa provisionar muito. Logo, consequentemente, você tem esse lucro alto. E a perspectiva é que o Itaú, tendo um ROI, hoje o banco está destravando 70% de payout e está tendo um ROI médio na casa de 23%, 24% ao ano. O ROI do Itaú no longo prazo, pelo menos de curto prazo, é esse, né? Você teria um crescimento médio no banco de 7,2% ao ano na média. Então, supondo que o Itaú cresça mais 7% para o próximo ano, supondo um ROI de 24% a 23%, o lucro líquido para o próximo ano pode ser de 54 bilhões, dando mais ou menos ali uns 13 bilhões por trimestre. Não seria nada irreal ver o Itaú lucrando isso. E o banco poderia estar barato, sabe por quê? Pegando o valor de mercado, aqui tá errado, tá, pessoal? Então acabem discordando disso aqui. Vamos fazer um cálculo aqui na marra mesmo, tá?
pega a cotação atual do Itaú, que de 41,80, né? E multiplica pelo seu número de ações no mercado. O Itaú vale na bolsa 461 bilhões de reais. Se você dividir por um lucro de 52 bilhões, você tem uma relação preço-lucro de 8,83 vezes, o que é muito barato, porque a média do Itaú é ser cotado por 14 vezes o seu lucro, a média do seu benchmark. Somente para ele voltar para o benchmark dele, o preço de mercado, as ações do banco precisariam subir 58% na cotação, tendo espaço ainda para valorizações do Itaú, mesmo com toda essa previsibilidade. Então a ação do banco, pegando a ação ordinária, poderia subir para os seus R$ 65. Não seria nada irreal ver o Itaú custando isso, dada a qualidade e previsibilidade que o banco tem. E o yield tende a ser alto, pelo menos o yield operacional, porque se você fizer uma relação do inverso do preço-lucro no Itaú, ostentando um payout de 70%, você teria um yield de 8% ao ano nas cotações atuais. Só que sabe qual que é a mágica, pessoal? Se você pegar 52 bi e dividir de fato pela base acionária e colocar um payout de 70%, o Itaú está pagando R$ 3,30 por ação, de forma operacional. Só que sabe qual que é o pulo do gato? São os extraordinários. O banco está tendo excesso de capital. Não é à toa que no início do ano ele acabou bonificando o acionista em 10%. Então, pelo Itaú tá tendo muito lucro, muito mesmo, ele já não tem mais o que fazer com esse capital. Então ele acaba distribuindo, né, essa fatia para o acionista na forma de dividendos. E aí sabe o que acontece? Ele tá pagando um yield adicional de até 4%. Isso poderia gerar uns 2,08 por ação a mais. E aí o banco poderia encerrar esse ano em 5,38 por ação, que nas cotações atuais daria incríveis 12,9% de yield. Eu mesmo tenho um yield on cost muito baixo no Itaú. Na verdade, meu preço médio ajustado aqui no banco fica na casa de R$30, tá? Que eu paguei muito barato. Então, o meu yield on cost no Itaú e minha posição é grande, inclusive foi um acerto aqui, pessoal, olha, de curto prazo na carteira, impressionante, tá? 5,31 dividido por 30, o meu yield on cost no Itaú é de 17,7%. Então, na verdade, só com dividendos eu já estou girando 17% ao ano na média, só com proventos, tá? Imagina colocando a valorização aqui que eu consegui nas ações. Então, assim, o preço acaba fazendo muita diferença. E eu sigo aumentando posição com o reinvestimento do provento. Mesmo a R$41, eu ainda acho o banco descontado. E se você usar uma média de longo prazo, usando aqui, né, uma média pelo Robert Shiller, que é um dos grandes investidores aí do mercado, nunca comentei deles aqui para vocês no canal, ele usa uma fórmula chamada Cap Ratio, né, que é você fazer o LPA da ação por 10 anos reajustados pela inflação. Eu lembro aqui já de memória, não vou colocar para vocês aqui o procedimento no vídeo, senão ele vai ficar muito grande. Mas, colocando o Itaú, um LPA lá de 2016 e traçando 6% ao ano de inflação no longo prazo, esse LPA vai para 6,45. Aí você pega o preço atual da ação e divide por 6,45 de LPA, lucro por ação médio do Itaú nos últimos 10 anos já reajustados pela inflação. Você tem um preço justo, tá? Veja lá, um PL, olha só, você tem um PL na faixa de 6 vezes, ou seja, o Itaú tá muito barato, porque a média pelo Robert Shiller, que é esse investidor que coloca esse PL mais esticado, é de 12 vezes. Para empresas de muita qualidade, 14 vezes. Então o banco poderia dobrar na cotação para ficar caro de acordo com Robert Shiller, né? Ele tem que se valorizar 117% na cotação. E pela fórmula do Warren Buffett, né, que é um grande investidor de mercado muito bom, fórmula do Warren Buffett de valor intrínseco, o banco também está muito barato. Porque o Buffett exigia 12, ele cresce uma taxa de 7, você tem uma diferença de 5. O LPA projetado para este ano é de 4,71. Se você fizer dividido por 0,05, o preço justo da ação do banco é R$ 94,20, trazendo uma valorização provável de mais de 100%. Também aqui ficando bem parecido com o Robert Shiller, né? Então perceba que os dois se encontraram em termos de análise, mostrando de que o banco segue barato. E o tipo de análise que você usa para o Itaú não é a mesma análise que você vai usar para o Banco do Brasil, para o Santander ou para o Bradesco, porque são bancos cíclicos, né? A análise acaba sendo distinta, eles são bancos com uma atividade de crédito mais problemática. Por isso que a gente vai usar mais o Graham, vai usar outros indicadores para Banco do Brasil, para Bradesco e Santander. O Itaú, você, por ele ter muita qualidade e ser um banco anticíclico, a análise acaba sendo completamente diferente. Se você usar Graham para o Itaú, você vai achar que ele tá caro. E não é verdade, porque o mercado naturalmente vai pagar múltiplos maiores por ele ser melhor, por ele ter ali um ROI melhor, por ter uma previsibilidade melhor. Então você tem que colocar isso no preço e saber também
ter equilíbrio, né? Então até os R$ 50 eu acho o banco barato. R$ 50 o banco já fica mais ou menos, né? Não fica descontado. Mas 41, 45, R$ 46 eu acho uma região bem interessante no Itaú. Tanto que eu sigo aumentando posição, olhando para médio e longo prazo. E acho que o principal atrativo do Itaú, de fato, a ação pode se valorizar? Pode. Mas o mais atrativo é o dividendo, né, pessoal? O banco segue pagando muitos proventos. Mas olha lá, o provento, pessoal, eu não fico focando muito nisso. Porque assim, teve épocas que o Itaú também já pagou pouco, tá? Então o pessoal hoje tá tirando sarro do Banco do Brasil, mas pessoal, o Itaú também já pagou poucos proventos. Teve épocas que ele pagou 2%, 3%. Hoje, Pablo, como assim? É, exatamente, mas isso aqui não foi por conta de detrator de lucros, por causa de queda de salário, por conta de uma diminuição do payout, né? O banco preferiu ser mais restritivo após a pandemia, não destravar muito do seu capital. Eles fizeram certo distribuindo poucos proventos naquela época, pois o banco acabou largando o payout de vez em 2024. Então quando você pega, né, o Itaú numa média mais longa, o yield médio dele fica na casa de 6 a 7% ao ano, que acaba sendo um yield bem interessante. Então acho barato, nos seus 40, 41 reais, tem bastante margem de segurança, o PL está muito baixo, até o PL projetado para 2027 também segue muito descontado, e o yield do Itaú pode superar níveis históricos, principalmente porque o banco pode destravar proventos extraordinários olhando para 2026 em diante. Por isso que eu sigo aumentando posição. Tanto proventos muito bons, que podem pingar na carteira para retroalimentar, e, consequentemente, uma valorização expressiva nas ações, com o mercado reconhecendo o real valor justo do Itaú, olhando aí para o longuíssimo prazo. Pablo, quando você para de comprar? Só se ele batesse ali 12, 11 vezes lucro. Aí eu já preferiria parar, porque eu já tenho uma grande posição também, né? Aí ele já naturalmente ocuparia a maior posição da minha carteira. Se hoje ele fosse para 12 vezes lucro, olha isso aqui, ó. Ele ia custar na bolsa uns 600 bilhões. E dividido pela base acionária, daria uma cotação média de R$56, que sobre minha base de ações atual ia representar uns 100 mil da minha carteira, tá? Então ele já viraria a primeira posição, não viria motivo para ficar comprando tão fortemente, eu focar em outras. E é assim, pessoal. Há períodos que você vai focar em uma, há períodos que vai focar em outra. Vai depender do que tá barato. Não é você que escolhe, é o mercado que manda, tá? Você é apenas o investidor que vai bater o olho e vai falar, ah, tá barato, é compra, né? Então é basicamente isso, lembra que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E mais barato que uma pizza e, para além disso, totalmente automatizada. Atualiza a qualquer momento, a cada instante e a cada segundo, com todos os indicadores dos maiores e melhores investidores da bolsa no longo prazo. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, que também é um monstro aqui na bolsa, conseguiu mais de 30% ao ano, e o John Bogle, né, com a sua fórmula da Magic Fórmula, que também funciona muito para o mercado de ações aqui no Brasil. E ó, vocês podem até consultar o Itaú, tá? Aqui ó, já se encontra para vocês de graça aí, ó, sem você nem consequentemente ter trabalho. De graça, quando eu falo, é na planilha, né? Tecnicamente a planilha já dá tudo isso aí mastigado e facilitado para você, sem você se preocupar com absolutamente nada. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Pelo amor de Deus, eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú. Em particular, tenho na carteira, pretendo continuar aumentando posição, boa qualidade, boa perspectiva de crescimento, anticiclicidade e bons pagamentos de proventos, olhando para o médio prazo. Por mais que eu ache que o Banco do Brasil vai dar mais rentabilidade que o Itaú, olhando para uma lupa de médio prazo, porque o Banco do Brasil recuperando pode subir mais, pagar mais proventos, o Itaú é aquela tese previsível, né? Que não vai te dar dor de cabeça e sempre vai surpreender na sua carteira de ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!